E aí galera, beleza? Vamos continuar com o nosso curso de HTML5 CSS3. Hoje a gente vai falar de formulários, tá? Eu vou dividir em algumas partes para não ficar muito longo, cansativo. Eu já deixei salvo aqui, tá? O arquivo formulários.html e o estilo.css. A gente vai formatar tudo junto aí, beleza? Bom, para iniciarmos um formulário, eu estou aqui dentro da section, ó. A gente inicia com a tag form. Depois a gente só fecha essa tag com /form, tá? Aqui dentro a gente precisa informar alguns parâmetros, tá? Por exemplo, qual vai ser o método de envio dos dados desse formulário através do method. Existem duas formas, o método get, que é através da URL, tá? Os dados são enviados para a URL do navegador e depois são processados. E temos também o método post, que as informações são enviadas em pacotes, em blocos, tá? E é assim que a gente vai deixar. Depois temos o action, que é a ação que vai ocorrer no botão do formulário quando a gente clicar. A gente pode deixar em branco para que as informações do formulário sejam processadas dentro da própria página, ou a gente pode informar uma página que vai ser redirecionada, na verdade, que quando clicar no botão, o usuário vai ser redirecionado para uma outra página e nessa página os dados vão ser processados. Então é só você colocar o nome da página aqui, tá? Processa.php, processadados.php, fica de acordo com o que vocês quiserem. Normalmente a gente envia para uma página do tipo PHP, porque é através do PHP que a gente valida essas informações, tá ok? Mas por enquanto a gente não vai falar de PHP, só lá no outro curso lá, beleza? Aqui é o seguinte, a gente pode envolver os nossos campos numa espécie de moldura, que a gente chama de field set. Dessa forma aqui. Traduzindo isso aqui, significa conjunto de campos. Mas como é uma tag, a gente vai juntar as duas palavras, né? E abrir aqui e depois fechar o field set. Beleza, vamos ver lá no navegador como é que está ficando isso aqui, só para vocês verem como que é o field set. Nada mais é que uma borda, uma moldura, como se fosse assim, tá? E aí, aqui dentro a gente pode colocar também uma legenda nesse field set, através da tag legend. Depois é só fechar essa tag legend. E aqui a gente coloca a legenda que a gente quer, por exemplo, preencha todos os campos. Vamos salvar e atualizar. Prontinho. Vamos só formatar algumas coisas aqui no CSS, pessoal, só para ficar com uma aparência um pouquinho melhor, tá? O body vou colocar o seguinte, uma cor de fundo, cinza, font family verdana e um font size, deixa eu ver, pode ser 95%, só para ficar com uma aparência melhor, tá? O section, margem alto. O que mais? Background color, vou colocar branco. Um padding de 10 pixels, bem simplão mesmo, tá? O nosso field set, vamos dar uma formatada nele também. Depois a gente vai formatando aos poucos, só para deixar uma aparência melhor. Mas o foco mesmo é o formulário. Vou colocar aqui, ó, width. Vou colocar, sei lá, 700 pixels. Faltou colocar aqui a largura da section, né? Falar em width, né? Colocar 960 pixels. Aqui vai ser 700, margem alta só para ficar centralizado. O que mais? Border, colocar 3 pixels do tipo sólido, uma cor cinza clarinha aqui. E um border radius por último aqui, ó. Border radius, vou colocar 5 pixels também, para dar uma estilizada melhor. Atualizar. Beleza, nada demais, tá? Arredondamos as bordas aqui, né, com border radius. Colocamos uma borda um pouquinho mais larga aqui, beleza. Vamos voltar aqui com o nosso HTML. Agora é o seguinte, vamos colocar o primeiro campo. Vamos criar um formulário bem simples aqui, tá? Com nome, e-mail, telefone e uma mensagem. Depois a gente cria um formulário na próxima aula um pouco
mais completo, um pouco maior, só para vocês entenderem, tá? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, nome, vai ser a legenda lá do campo. Vou colocar um BR. E aí eu vou fazer o que? Input type. Para inserir um campo, eu utilizo a tag input. E o type é para especificar qual é o tipo desse campo. Vou colocar aqui, ó, text. Beleza? Vamos fechar aqui, ó, só para a gente ver. Pronto, tem um campo de texto lá para digitar. Tem bastante coisa para fazer ainda, mas já está funcionando. Beleza, galera? Olha só. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é referente ao label, tá? É o seguinte, se a pessoa estiver usando um celular, por exemplo, ela vai ter que apertar dentro do campo, tá? Para poder acionar ele, tá? Qualquer outro lugar que a pessoa clicar ou apertar com o dedo lá no celular, por exemplo, não vai acionar o campo. Então o que a gente pode fazer? Fazer com que a pessoa clicando ou apertando no nome também selecione o campo, utilizando o label, tá? A gente faz o seguinte, antes do nome aqui, ó, vamos abrir a tag label for igual, e aqui, ó, entre aspas, vamos colocar, por exemplo, nome, que é o campo nome. Esse nome vai ficar interligado com o ID desse input, tá? Que vai ter o mesmo nome, ó. Input type text, o ID dele vai ser nome. O label for, dentro do for eu coloco o mesmo nome que eu coloquei no ID. Só isso. Só que aqui vamos fechar nosso label. Salvar e atualizar. Beleza? Aparentemente nada vai acontecer, porque nem é para acontecer nada mesmo, tá? Só aqui, ó, se eu clicar aqui em cima do nome, ó, pronto, selecionou lá o campo, tá? Só que é o seguinte, vamos colocar mais algumas informações aqui nesse input. Olha só, aqui a gente pode especificar também o tamanho desse campo. O tamanho em que sentido? Quantos caracteres serão permitidos o usuário digitar, tá? Com o max length. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 40. Vou atualizar. Posso digitar aqui, ó. Só que ele só vai deixar eu digitar até 40. Tá, tô tentando digitar aqui, não vai mais, tá? Porque a gente especificou que o tamanho máximo do campo, né, de caracteres é até 40. Agora, a gente pode especificar o tamanho do campo em relação à largura, tá? E não a quantidade de caracteres, com o size. Vou colocar, por exemplo, 40 também. Salvar e atualizar. Percebam aqui, ó, que agora ele ficou maior, tá? Mas não significa que vai aceitar mais que 40 caracteres. Aqui, perceba a diferença. Max length é quantos caracteres o usuário pode digitar. O size já não tem nada a ver, é somente o tamanho do campo em termos de largura. Beleza? Apesar que eu não gosto de fazer assim, tá? Eu formato tudo no CSS, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então eu vou apagar isso aqui. Uma outra coisa importantíssima nos inputs, que são os campos, é nós colocarmos o name, tá? Vou colocar aqui nome, por exemplo, como é um campo, né, do tipo text, onde o usuário vai digitar o nome dele, eu vou colocar nome. O name é importante porque depois, quando a gente for trabalhar com PHP, pessoal, a gente vai utilizar o que está aqui dentro do name, ó, tá vendo? Que é o nome, né? O que está dentro do name, a gente vai usar isso aqui para trabalhar com PHP. Então já se acostume a colocar o name sempre, tá? Depois o que mais que a gente pode colocar? Esse campo ele vai ser do tipo obrigatório, certo? O usuário tem que digitar. Então basta eu digitar aqui required, beleza? Por fim, eu quero posicionar o cursor dentro desse campo automaticamente quando atualizar a página, tá? Porque olha só, se eu atualizar, beleza, atualiza a página, mas para eu acessar esse campo eu tenho que clicar aqui dentro, ou clicar no nome, por causa do label for, certo? Eu vou deixar esse cursor aqui dentro automaticamente. É muito simples, basta eu digitar autofocus no campo que eu quero que fique com o cursor, tá? Então, vou tirar aqui, ó, vou atualizar. Pronto, atualizei, já fui lá para dentro do campo. Vamos formatar isso aqui, pessoal. Eu vou colocar uma classe aqui, ó, class, vai ser campus. Só para ficar com uma aparência melhor também. Vamos lá. Campus. Tem um width de, sei lá, vamos por 200 pixels. Um height de
30 pixels. Por isso que eu falei que eu não gosto de colocar o size lá no HTML, tá? O formato por aqui mesmo, dá na mesma, tá, pessoal? É só a aparência do formulário, tá? Vou fazer a mesma coisa para ganhar tempo aqui, ó. Só vou copiar. Border e border radius para ficar com aparência mais bonitinha. Vou colocar aqui, border, vou colocar 1. Border radius, vou colocar 3. Vou atualizar. Prontinho. Só para melhorar um pouco. Só aumentar um pouco aqui a largura para ter mais espaço. Prontinho. Agora, por exemplo, vou dar um BR aqui. Só antes, para não ficar muito colado um com o outro, vou colocar aqui, ó, margem top de 5 pixels. Beleza? Bom, coloquei um BR. Agora, vou colocar aqui, ó, label. Mesma coisa. For. Vou colocar, por exemplo, e-mail. E aqui eu digito e-mail. Fechar o label. Dar um BR. Beleza? Agora, input, informar o tipo com o type. No HTML5, o type a gente coloca aqui e-mail. Tá ok? A gente vai ver já já por quê. Tá? Vou colocar aqui antes, né, a classe também, para ficar tudo padronizado. Class campus. O ID vai ser e-mail, tá? Para poder linkar aqui com o for do label. O max length, vou colocar 50. O name, que é importantíssimo, vai ser e-mail. Vai ser obrigatório também required. Eu só não vou colocar o autofocus, certo? Porque eu quero que o cursor se posicione lá no campo nome, que é o primeiro nome. Vou colocar em 2. Tá? Vamos dar uma olhada. Beleza, você viu, atualizei, já veio para o campo nome. Posso digitar meu nome aqui, normalmente. O campo e-mail, deixa eu só colocar um botão aqui, pessoal. Eu vou colocar mais campos aqui, mas vamos colocar um botão só para explicar uma coisa para vocês. Input type vai ser do tipo submit. E o value, que vai estar escrito dentro do botão, enviar dados. Olha só, vou atualizar antes da gente continuar, tá? Vou colocar meu nome. Eu coloquei que o campo é obrigatório, certo? Todos eles, eu vou colocar isso. Se eu clicar em enviar dados sem preencher algum dos campos, qualquer um só que seja, que eu coloquei lá o required em todos, um só que seja, que não esteja preenchido, ele não vai deixar eu enviar. Tá? Aí vai colocar aqui, ó, preencha esse campo. Ok? Vou preencher qualquer coisa aqui, ó, o campo e-mail. Olha só, continua não deixando. Por quê? Aqui no HTML a gente informou que esse campo aqui é do tipo e-mail. Então, ele vai falar para mim, ó, inclua um arroba no endereço. Beleza, vou incluir. Tentar enviar. Ele continua falando para continuar, completar aqui de forma correta esse campo, ó. Insira uma parte depois de arroba. Vou colocar aqui teste.com. Beleza, agora envia. Aliás, não enviou para lugar nenhum porque a gente não formatou nada com PHP. Mas ele limpa aqui, tá? Falar em limpar, já vou deixar um outro input aqui. Vai ser do tipo reset. E o value vai ser limpar dados. Ok? Atualizar. Se digitar qualquer coisa, se eu clicar em limpar dados, é óbvio, né? E vai apagar. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, o telefone. Só vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. For vai ser tel. E aqui, telefone. E aí, input type. E aqui vai ser o seguinte, o HTML5 também tem um tipo especial aqui para o campo de telefone. Vou colocar tel. Tá?
Também vou formatar aqui com a classe, né? Classe campus. O name, vou colocar telefone. O max length vai ser o seguinte, ó. Eu quero que ele digite, né? Pode digitar se ele quiser o DDD. Se for celular, tem um número a mais. Vou colocar aqui, ó, 11, tá? Também vai ser do tipo obrigatório, tá? Um campo obrigatório. Vamos ver aqui. Salvar. Só colocar antes dos botões lá, ó, 2BR. Olha só. Vou colocar um e-mail, teste@teste.com. Aqui no telefone, no computador, no notebook, não vai ter diferença nenhuma. Mas se a pessoa estiver preenchendo esses dados aqui através de um celular, por causa do tipo que eu coloquei aqui no telefone, pessoal, aqui, ó, é do tipo TEL, quando a pessoa chegar nesse campo, aquele tecladinho lá do celular automaticamente vai abrir com o teclado numérico. Ele só vai aceitar caracteres numéricos. Se eu tentar aqui, ó, ele aceita aqui, tá aceitando, tá? Ó, tá aceitando eu digitar letras, enfim. Mas no celular, quando ele abrir, ele vai abrir da seguinte forma: ele vai exibir os campos numéricos para eu colocar o telefone, tá ok? Também coloquei aqui o required, né? Então se eu tentar enviar aqui, ele vai pedir para eu preencher esses campos aqui, tá? DDD 11, 2345, 2345. Só que vai um 9 aqui, suponhamos que fosse um celular, tá? Não consigo colocar mais porque o máximo aqui é 11. E aí, ele envia se quiser. Beleza? Perceberam? É muito simples, tá? Trabalhar com formulário. Agora eu vou colocar só mais um campo aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Vai ser o seguinte: copiar aqui o label. O for vai ser MSG de mensagem. E aqui, deixe sua mensagem. Ok? Vamos ver se está certinho. Beleza. Agora aqui, ó, a gente vai utilizar uma outra tag. Não vai ser o input, vai ser o text area. Ou text area, tanto faz. Vou fechar. Agora aqui, eu não vou colocar a classe campus não, porque a autora está diferente, tá? Só que, deixa eu, antes da gente formatar, vamos continuar aqui, ó. O ID vai ser lá o MSG, né? Ele vai ser do tipo obrigatório. Só que antes vamos fazer o seguinte: o text area é um campo diferente do campo input. A gente pode especificar aqui, ó, o número de colunas e o número de linhas que esse text area vai ter. Dessa forma aqui, calls, eu vou colocar, por exemplo, sei lá, 50, qualquer valor. E as linhas, que é o rows, eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 20. Vamos ver o resultado? De qualquer jeito mesmo, só pra gente ver. Beleza? Só que é o seguinte, eu também não gosto de formatar assim, eu gosto de fazer tudo lá no CSS. Então, vou apagar o calls e o rows. No CSS eu vou formatar aqui, ó, text area. Vai ter a mesma largura lá dos outros campos, 250 pixels. Só a altura que vai ser diferente. Vou colocar 100 para ver se tá bom. Atualizar, beleza. Ok? Essa é a diferença. Você pode escrever em múltiplas linhas, tá? Se ultrapassar aqui do espaço aqui, ó, do tamanho, ele vai acrescentar aqui uma barra de rolagem vertical. Beleza, pessoal? Relembrando aqui, como todos os campos são obrigatórios, se eu clicar em enviar, ele não envia, pede para eu preencher os outros, e aqui ele limpa os dados, beleza? Por enquanto é só, tá bom, pessoal? Dá uma praticada aí, treina,
E na próxima aula a gente continua falando de formulários. Falou, forte abraço e bons estudos.